Muito bem, abre a sua Bíblia em Filipenses 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 a 5. E hoje eu desejo falar sobre os impedimentos à comunhão cristã. Semana passada nós falamos sobre o que é comunhão cristã. E hoje vamos falar sobre aquilo que impede, aquilo que bloqueia, aquilo que faz com que a comunhão não seja fluente, não aconteça de verdade, não se manifeste na comunidade. Filipenses 2, a partir do verso 1, Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Conta-se uma história de que uma pequena cidade teve um determinado bairro dessa cidade em que as pessoas pararam de receber água. De repente a água não chegava naquele bairro. E as pessoas ficaram preocupadas com aquilo. Alguns dias depois a água chegou, só que ela chegou amarga, chegou ruim, chegou causando diarreia e assim por diante. Aí então as pessoas responsáveis foram procurar o que aconteceu. Aconteceu que uma ratazana entrou na tubulação e morreu. Então, enquanto ela estava bloqueando, ficaram sem água. Depois que ela morreu, eles receberam água, mas era uma água contaminada. A vida de Cristo flui a nós. Mas, entre a vida de Cristo que está fluindo em nós, a nós, e a comunidade, pode haver algumas ratazanas que entrando aí, possa impedir que esta vida chegue a nós, ou às vezes que essa vida chegue a nós e ao invés de trazer vida, nos traga morte, como esta água que veio e acabou causando os males naquela comunidade. A grosso modo, o que impede a comunhão é o pecado. O pecado impede a nossa comunhão com Deus, e o pecado que impede a nossa comunhão com Deus, que atrapalha, que faz com que a nossa comunhão seja como aquele radinho mal sintonizado. O pessoal mais novo aí, rádio, tá? É um aparelho assim que capta e tal. Aquele radinho mal sintonizado fica... Aí parece que a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros fica como essa chiadeira. Não flui. Realmente não há uma conexão, porque existem impedimentos, obstruções nesta comunhão. E Paulo aqui vai falar sobre 4 obstruções. E falando sobre esses impedimentos, eu quero falar em 2 níveis. Primeiro, os evidentes, e em segundo lugar, os não evidentes. Os evidentes são os que Paulo apresenta aqui, neste texto. 4 pecados, 4 atitudes, 4 posturas que impedem a comunhão cristã. E Paulo alista aqui eles de uma maneira muito clara dentro de um contexto de comunhão, pois ele diz assim: no começo do texto, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação. Os gregos têm 2 formas de escrever o se. Existe o se condicional, é eis. Eis é aquele se que estabelece uma condição. Se atentamente ouvir a minha voz e tal. Esse se que Paulo usa no texto aqui, não é um se condicional, é um se fatual.
Quando ele está dizendo assim, se há comunhão do Espírito, está dizendo como de fato há comunhão do Espírito, como de fato há consolação em Cristo. Então, este ser indica que essas coisas existem de fato. E porque elas existem, Paulo faz algumas exortações a eles. E essas exortações ele diz assim, olha, como de fato existem estas coisas, completem a minha alegria. Deixa eu ficar feliz com vocês, de modo que vocês pensem a mesma coisa, no sentido, vocês têm o mesmo propósito, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo modo de sentir. Para que isso aconteça, para que essa comunhão seja fluente, é necessário que nós identifiquemos os impedimentos a ela e nós tomemos providências em retirar essas obstruções. Quando você, digamos, lá na sua casa, está lavando a louça, de repente a pia enche de água, existe algo obstruindo o fluir daquela água. Então chama-se o encanador, ou chama o marido lá e diz, olha, né, está entupido aqui. E aí então o que fazer? Tirar a obstrução, tirar aquilo que está impedindo o fluxo normal da água na pia ou em qualquer outro lugar. Quando a gente identifica qual é o impedimento, a gente precisa tomar uma atitude e tirar daquele impedimento. E Paulo identifica para nós. Essa primeira parte ele fala assim, não precisa se preocupar. Já vou apresentar para vocês as 4 principais formas de impedir o fluir da comunhão. A primeira delas é o partidarismo. Veja o versículo 4. Desculpa, versículo 3. O versículo 3 diz, nada façais por partidarismo. Essa palavra indica uma disputa. Indica que alguma coisa está sendo de alguma maneira disputada por 2 ou mais. Diateses é a palavra grega. Inicialmente falava de um pagamento. Mas posteriormente isso acabou assumindo uma forma de a minha parte. E aí essa palavra passou a definir a competição, cada um olhando o seu lado, vendo aquilo que lhe é interessante e procurando de alguma maneira fazer com que aquilo seja mais do que o outro tem. Quando nós estamos em comunhão, uma das coisas que mais vai atrapalhar a comunhão é quando cada um está olhando unicamente para o seu umbigo. É como se você fosse numa praia lotada e você pegasse o lugar mais estratégico ali para colocar o seu guarda-sol, né? E ali você ficasse protegendo aquele espaço e vigiando para que ninguém chegasse perto. Aquilo ali é o melhor lugar de todos. E você estivesse disposto a esfaquear alguém, a brigar com alguém, caso alguém invada o seu lugar. Essa é a ideia do partidarismo. Buscar o seu quinhão, o seu melhor lugar ao sol, ou quando chega num pesqueiro lá, né, você quer ficar naquele lugarzinho onde tem uma árvore, né, que faz uma certa sombrinha, para que o outro pessoal fica no sol e assim por diante. É mais ou menos isso. E isso é, de uma certa maneira, perfeitamente humano, mas Jesus Cristo não fez isso. Se ele pensasse só nele, onde estaríamos nós? Se na comunidade eu pensar só em mim, o meu lugar, o meu espaço, a minha vontade, tem que ser do meu jeito. As pessoas vão reagir. Quando eu quero que tudo me agrade, é evidente que chegará um momento que aquilo que me agrada é exatamente o que desagrada a grande maioria. Então o partidarismo é aquela ideia de a pessoa está olhando apenas para a sua realidade, não para o todo.
É necessário olhar a comunidade como um todo e buscar o melhor de todos. Quando vamos estacionar o nosso carro, qual é o critério que a gente vai usar? Aí eu vou ficar bem aqui, que é mais próximo, que daí eu desço e volto. Mas espera aí, e aquela senhorinha que vem com a muletinha? Não é melhor você deixar o lugar para ela? Você está sadio, viu, Rafael? Você está sadio. Põe seu carro lá no fundo. Aí faz uma caminhadinha, né? Deixa os mais necessitados ficarem aqui mais perto. E isso é quebrar essa noção do partidarismo? Do puxar a brasa para minha sardinha? Por que não dividimos? Por que não olhamos o outro? Por que não pensar, um dia eu também serei um idoso, e aí então eu vou entender como é importante ter o lugar mais próximo? Quebrar essa postura é importante. O segundo elemento chama-se vanglória. Essa palavra literalmente significa assim, o desejo fútil de ser elogiado. É uma ambição ou um desejo de que as pessoas sempre reconheçam o que você está fazendo. Mas isso é a contramão do que Jesus falou. Jesus falou, os escribas e fariseus, eles vão nas praças, eles erguem as mãos e eles fazem orações assim, impressionante. As pessoas falam, olha como este homem ora bonito. E eles são elogiados. E Jesus disse, pronto, eles têm o que eles queriam. Mas você não. Não faça isso, vai lá no seu quarto quietinho. Não queira impressionar as pessoas. Mas muitas vezes na igreja, a grande briga é pelo microfone. É por aparecer. Ah não, eu quero um ministério que apareça. Né? Ah, meu filho não vai ser o baterista lá, porque fica no fundo, o pessoal não vê, tem que ser vocalista. Meu filho tem que aparecer. Ou o que eu faço tem que ser constantemente mencionado. Ah, o pastor toda vez tem que ir lá na frente e falar assim, ó, quero agradecer ao irmão fulano de tal pelo trabalho maravilhoso que ele fez. É o desejo fútil por elogio. Deveríamos buscar estar no anonimato. Porque Jesus Cristo, quando estava fazendo milagres, as pessoas foram e queriam fazer dele o rei. O que ele fez? Ele deixou as pessoas e foi para um lugar deserto. Nós devemos ter essa atitude porque esse desejo de ser elogiado é um dos elementos que obstrui a nossa comunhão. Não estamos aqui para ser elogiados, estamos aqui para elogiar o que Deus está fazendo em nós. O terceiro é o orgulho. Embora não apareça em palavras evidentes, mas Paulo diz, façamos por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Pessoas orgulhosas geralmente excluem os outros. Tem uma ideia de que elas são superiores, que elas sabem mais, que o dom delas é melhor que o dom dos outros. Lá em Corinto havia uma competitividade. Quem falava mais em línguas, quem profetizava, quem curava, quem tinha revelação. E essa competitividade era exatamente para que as pessoas pudessem dizer, oh, meu dom é melhor que o seu. Eu sou o mais queridinho de Deus. Queridos, nossos dons, as nossas habilidades, precisam estar a serviço do próximo. Eu achei maravilhosa uma entrevista com o Cortella, em que ele falava sobre a importância de você ter conhecimento para poder ajudar os outros a conhecer também. E ele disse assim, se o teu conhecimento humilha outra pessoa, este conhecimento seu é um conhecimento ruim.
Ah, eu quero estudar, eu quero conhecer mais, para abençoar as pessoas. Amém. Pastor, eu quero me dedicar à oração para abençoar outras pessoas. Amém. Não para ser aquela pessoa que esse homem ora, ninguém ora como este homem. É orgulho. Até dons espirituais podem nos levar ao orgulho. Mas quando nós agimos com humildade, primeiramente nós reconhecemos que os outros têm muito a nos ensinar. Eu tenho muito o que aprender com vocês e uns com os outros, e assim a gente reconhece que a graça de Deus foi dividida, compartilhada entre nós, de maneira que nenhum de nós é detentor de toda a graça de Deus, e toda a comunidade é essa beneficiada pela graça de Deus. Quando nós começamos a enxergar assim, Paulo diz, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Reconhecer que essas pessoas têm muito a nos ensinar. Uma vez, eu pregava numa igreja em Caraíma e falava sobre o jugo de Jesus. E eu estava dando a aula lá e falando sobre o jugo de Jesus e tal. Aí um senhorzinho que estava sentado falou, pastor, eu posso falar um pouco sobre isso? Eu amansei boi a minha vida toda. Eu falei, o senhor é a maior autoridade. Está aqui o microfone, fala como que é isso. Porque eu nunca amansei boi, mas o homem amansou boi. Eu conheço as questões técnicas do texto, ele conhece a prática. E aí em 15 minutos ele falou muito mais do que eu tinha falado já há meia hora. E aprendemos com ele. E assim podemos aprender uns com os outros. Não é essa de eu sou superior. Você pode ser melhor em alguma coisa, mas com certeza há outras pessoas muito melhores que você em muitas outras áreas da sua vida. Abra seu coração, deixe o outro servir você com aquilo que Deus lhe deu. Considere o outro superior a si mesmo. O quarto e último desse texto é o egocentrismo. A gente deve cuidar dos nossos próprios interesses. O que não podemos é cuidar unicamente dos nossos interesses. Olha o que Paulo diz. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo, o verso seguinte, não tendo em vista cada um que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. O próximo versículo. Não tenha em vista só o que é seu. Interesse-se pela realidade do outro. Não deixa o ego ser o centro orientador da sua vida. Se você se ocupar unicamente com você, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia em que só você pensa em você. Ninguém mais está se preocupando com você porque você nunca se preocupou com ninguém. Mas quando você se preocupa com o outro, quando você vai ao encontro do outro, olha o interesse do outro, faz coisas que vai beneficiar o outro, o dia que você tiver uma necessidade, estes pensarão em você. Não tenha dúvida, semear o bem é algo que faz bem a nós e nós nunca vamos perder a colheita do bem. Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não fique preocupado só com o seu problema. Às vezes nós achamos que a nossa dificuldade é tamanha. Aí a gente vai lá, encontra o vizinho está com uma dificuldade muito maior que a nossa. E a gente percebe que muitas vezes a nossa vida não é marcada por gratidão, porque nós estamos concentrados naquilo que não temos e não naquilo que temos. Muitas pessoas não têm o que nós temos. E nós podemos, com o que temos, abençoar outros. Então, quando nós abolimos o partidarismo, quando nós abolimos, quando nós conscientemente lutamos contra essa atitude de vanglória, quando nós desistimos de querer ser o centro das atenções, ou nos preocupamos com louvores, quando nós nos colocamos em uma posição de igualdade em relação a todos,
Deixamos o orgulho de lado, assumimos uma postura humilde, e quando nós olhamos para a necessidade do outro, a comunhão flui. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Estes 4 são impedimentos evidentes. Mas eu quero falar de outros impedimentos não tão evidentes. Uma das vantagens de eu ter terminado a minha dissertação é que agora eu posso ler o que eu quiser, né? Antes eu não estava podendo ler. E eu estou quase terminando a leitura desse clássico, o Diário de Anne Frank. Anne Frank, ela é uma menina de entre os 13 e 15 anos, escreveu esse seu diário. Ela morreu em Auschwitz aos 16 anos de idade. É uma menina judia e está na Holanda. E ela, o pai dela, a mãe dela e a irmã dela estão escondidos num esconderijo. Nesse esconderijo também há outras 4 pessoas. Uma família, Van Damme, são 3, e um dentista, que é o senhor Dussel. Imagine você, 2 anos, 8 pessoas confinadas num esconderijo. Vai haver atritos. E todos os atritos são relatados no seu diário. E o que eu pude perceber nessa leitura? Em alguns momentos, partidarismo, orgulho. No outro momento, a busca do seu próprio interesse em detrimento do interesse do outro. Pessoas chamando a atenção demais para si, querendo impressionar os outros com aquilo que realmente não é. Vanglória. Então aquilo que Paulo disse lá, a gente percebe aqui, em nossas casas, nas igrejas, no trabalho. Estas coisas impedem a nossa comunhão. Mas eu quero falar de mais alguns que não são tão evidentes. Abre a sua Bíblia em Efésios 4, versículo 25. Além dos já aqui arrolados, Paulo nos fala sobre um outro tipo de impedimento. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. A mentira. A mentira é um instrumento poderoso que impede a comunhão. Quando há mentira, não há confiança. A gente não se sente à vontade com um mentiroso. O mentiroso é perigoso. Não dá para confiar nele. Não dá para seguir o que ele está dizendo. E eu imagino que aqui, principalmente, a questão da mentira a respeito de si. Tem pessoas que mentem tanto que elas começam a viver a mentira que elas estão falando para os outros. E nem ela mesma já distingue o que é verdade e o que é mentira. Meu pai tinha um amigo, a gente chamava ele de Seu Chiru. Ele era compadre do meu pai. O velhinho mentiroso. Como se dizia lá na minha terra, né? Mente mais que espingarda velha. O velho contava cada caos e virava piada. Mas acreditem, ele acreditava que a gente acreditava na mentira dele. E o mentiroso, ele é um infeliz. Porque ele cria uma imagem falsa de si mesmo. E ele tenta vender essa imagem. Mas somente os incautos, os desinformados acreditam ou dão trela ou vão levar adiante a mentira. Uma vez eu ouvi de um rapaz que ele disse que tinha ido numa querela lá na divisa com a Venezuela e que na querela lá ele precisou matar uma pessoa dando um tiro. Só a maneira como ele contou, eu já falei, isso é mentira. Isso é mentira.
Ninguém conta uma história assim, então aí eu peguei e dei um tiro no cara e tal. Não é assim. E o mentiroso, ele acaba se enredando, porque a mentira é como teia de aranha. Quanto mais você se envolve nela, mais envolvido. Porque você vai ter que fazer uma mentira para justificar outra, né? E o mentiroso não tem fim. E é claro que nós não queremos ter comunhão com pessoas que começam a contar histórias que não têm nenhum nexo com a realidade. A mentira na comunidade deteriora todos os relacionamentos. Mas junto com a mentira existe um outro impedimento. E esse está em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 4. Versículos 11 e 12. Leia comigo. Tiago escreve sua carta a uma comunidade judaica cristã. E olha a recomendação que ele dá aos irmãos. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. A maledicência. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Precisamos tomar um cuidado em relação a essas coisas. Pessoas profundas falam de ideias, de projetos. Pessoas vazias falam mal dos outros. E há um certo sadismo nisso. Pesquisadores, neurocientistas disseram que o nosso cérebro, ele libera algum sentimento de prazer quando nós estamos falando mal dos outros. Acredita nisso? E aí então a gente se sente bem. Mas é uma ilusão. Pense comigo. Imagina que o pecado é uma bactéria letal. E é, viu? Mata seu espírito. A maledicência é esta bactéria que, quanto mais você exercita, mais ela se multiplica. Então, esse prazer de falar mal dos outros é um prazer destrutivo. Porque quanto mais você falar mal dos outros, pior você se torna. E quando eu penso assim, eu vou ficar falando mal do Valdir, isso vai prejudicar o Valdir. Vai prejudicar o Valdir, mas muito mais do que prejudicar o Valdir, vai prejudicar a mim. Vocês passarão a ter uma imagem ruim do Valdir, sim, é verdade. Mas quando a verdade vier à tona, vocês terão uma imagem muito mais ruim, errando o português aqui de propósito, minha do que dele. Então a armadilha é um poço que você cava para você mesmo. Se nós parássemos para pensar isso, nós teríamos grande cuidado com isso, porque nós não somos juízes da lei. Eu não conheço o que se passa no coração do Valdir. Então eu não posso pegar e bater o martelo e falar assim, ele é assim. Mas se eu faço isso, e aí você concorda com isso, se outro falar de mim, você vai concordar também, nós criamos um ambiente de desconfiança. Onde um fala mal do outro, o outro fala mal daquele, aquele outro e tal. Daqui a pouquinho nós somos uma comunidade beligerante e não comungante. Precisamos romper com este vício. Esta é uma ratazana terrível que impede a comunhão na igreja. Tiago está dizendo, parem de falar mal uns dos outros. Não tem o que falar, fica quieto. Não tenho fatos. Não espalhe boatos.
Ouvi dizer, alguém me disse. A fofoca acaba quando encontra um ouvido sábio, que quebra a corrente, que não leva adiante. Muitas comunidades são tremendamente prejudicadas porque tem aquela fofoqueira, ou aquele fofoqueiro, naquele seriado bem amado, né? As irmãs cajazeiras, que minam a comunidade. Assim, a mentira e a maledicência são dois impedimentos poderosos da comunhão. Mas se nós detectarmos isso, assim, espera aí, a mentira entre nós, a maledicência entre nós, vamos tirar essa ratazana. Vamos propositalmente parar de falar mal uns dos outros e falar bem. Tinha uma senhora que ela colocou um propósito de falar bem de todo mundo, não falar mal de ninguém. Aí um dia chegaram para ela e falaram assim, uma vez chegaram duas pessoas e falaram assim, vamos fazer ela falar mal de alguém. Chegaram para ela e falaram assim, o que você acha do diabo? Ela falou assim, ele é persistente, hein? Pensa num cara perseverante. Né? Acabou falando bem, e é isso mesmo. Mas às vezes a gente está aí, é só juntar, a gente frita o irmão. Não, né, irmãos? Vamos prestar atenção nessas coisas. É seu irmão. É amado por Deus como você. Deus não quer que falemos mal uns dos outros. E isso é o suficiente para que nós paremos imediatamente com essas práticas. O grego ele tem nuances de imperativo. Existe um tipo de imperativo que indica que você não deve fazer algo que você ainda não fez. Digamos, você nunca bebeu e vai dizer assim, não beba. Ok? Então, está proibindo uma coisa que você não fez. Mas existe um outro imperativo que proíbe você de fazer o que você já está fazendo. Adivinha qual dos dois que Tiago usa aqui? Poderia ser traduzido assim, parem de ficar falando mal dos outros como vocês estão fazendo agora. Tiago está dizendo, para com isso, cessa. Porque nós não somos julgadores da lei, nós somos observadores. O terceiro está em Tiago 3, 13 a 16. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Tiago diz, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto. Ela é terrena, animal, demoníaca e assim por diante. A inveja. O sábio disse, o coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, a podridão dos ossos. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Não existe comunidade nenhuma que sobreviva onde a inveja impere. Tiago diz aqui, não haja entre vocês inveja amargurada, sentimento faccioso, porque onde há inveja, todo tipo de mal haverá aí. Irmão, se você não tem alguma coisa que o outro tem, alegre-se no fato de que o outro tem. A inveja não significa só que eu quero ter o que você tem. A inveja significa também que eu não quero que você tenha o que você tem. Este é o lado cruel.
É aquela camiseta de grife que você tem. Olha que camiseta maravilhosa esse rapaz. Mas eu não tenho. Aí eu fico desejando que ele não tenha. Esse tipo de sentimento mina a comunhão. Ficamos olhando uns para os outros assim, pensando, eu queria tanto essa bolsa da Louis Vuitton. Aliás, irmãs, um conselho, tá? Se você tem uma bolsa da Louis Vuitton, vai passear no shopping, não está na igreja não. Aqui não é lugar para isso. Não ostenta nada aqui não. Seja o mais simples possível. Não sirva de pretexto para o outro ficar com inveja de você. De repente o irmãozinho ainda não cresceu na fé cristã, ele ainda está na invejinha dele, e vai começar a ter inveja de você. Para com isso. Aqui é lugar para a gente ser simples. Nada de ficar ostentando coisa, irmãos. Quer ostentar? Vai ostentar lá na Europa, vai ostentar lá no shopping. Aí é problema seu. Por favor, pelo amor de Deus, não ostenta aqui não. Venha simples. Porque às vezes o que acontece é isso. As pessoas ficam lá ressentidas, até com Deus às vezes, porque não tem o que o outro tem. Não é isso que Deus quer para nós. Se você tem uma Ferrari na sua casa, vá passear com a sua Ferrari lá no Parque Ibirapuera, ou seja, lá onde você quiser. Não traz ela aqui não. De repente aparece um irmãozinho invejoso, pega um prego e na sua Ferrari. Não faça isso. Não é lugar. Temos que tomar cuidado em relação a essas coisas. E nós mesmos, estarmos contentes com o que temos. Para que invejar os outros? Se eu não tenho, porque Deus não me deu e também não preciso. Precisamos mesmo de tantas coisas que às vezes nós ostentamos? A última, que Tiago nos apresenta também, é o preconceito. Tiago capítulo 2. Meus irmãos, versículo 1. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se entrar aqui na igreja um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta-te em um lugar de honra, e disser ao pobre, fica aí, no fundão, senta aí no tapete. Não fizeste distinção entre vocês mesmos e não tornaram-se juízes de pensamentos perversos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome sobre vós invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Que palavras fortes, né? Naquela comunidade judaica cristã, havia judeu rico e judeu pobre. Mas qual é o critério? Chegou com um anelzão no dedo, é doutor. Já parou para perguntar como é que ele conseguiu esse anelzão? Será que ele não é sócio do Pablo Escobar? Não é um político corrupto? E a gente está aqui, lambendo os pés de pessoas que não estão vivendo a vida cristã porque estão ostentando. E nós fazemos acepção de pessoas quando pobres vêm. Olha a roupa dele. Era a única que ele tinha, querido.
E ele veio porque ele ama Deus, não está preocupado em impressionar ninguém. Preconceito, discriminação. Uma vez eu fui pregar numa comunidade em Santa Catarina. E aí então, de repente, chegaram umas pessoas negras e sentaram-se no fundo da igreja. Comunidade toda de brancos. Eu preguei. Aí que terminou a mensagem, eu fui lá cumprimentá-los. E algumas pessoas arguíram. O pastor não cumprimentou a gente, foi cumprimentar os negros. Eles são visitantes. O engraçadinho falou assim: o senhor viu que parece que queimou a luz lá do fundo da igreja? Quase eu falei: cala a boca. Não tem o que falar, fica quieto. Gente, muito preconceito nas igrejas. Isso quebra a comunhão. Devemos parar de ficar olhando aparências dos outros. Olha o coração. Olha o coração. Há muita gente bonitinha, mas lá dentro está podre, contaminado. O coração não é bom. Há muita gente que aparentemente parece feinha. Vai ver o coração. Está cheio de Deus. Não cometa o erro de Samuel. Samuel olhou para os filhos de Jessé e falou: esse aí é bonitão, esse é forte, esse é bom. O Senhor disse: isso é uma porcaria, não vale nada, eu não quero este homem. Aí ele olha o menininho franzininho, ruivinho. Eita, esse daí, o Senhor disse: é esse que eu quero, porque o coração dele é bom. Olha o coração, irmãos. Paremos com preconceito. Cor de pele não significa nada. Condição social não significa nada também. Basílio, bispo, estava pregando um sermão e falou assim: a verdadeira riqueza da igreja são os pobres. A imperatriz estava ouvindo ele. Chamou ele no palácio e falou assim: próxima vez que você pregar esse sermão, eu te ponho para fora da cidade. No domingo seguinte, ele pregou o mesmo sermão olhando para ela. Ela chamou ele e falou assim: eu te expulso da cidade. Imperatriz, eu estou aqui. Toda vez que você for lá, eu vou repetir: os pobres são a riqueza da igreja. Suas joias não impressionam, porque a gente está buscando Deus, não as coisas desse mundo. A princesa baixou a cabeça e reconheceu que ela estava indo contra o Evangelho. Precisamos ter coragem e entender o seguinte, queridos: aqui é um lugar onde todos nós somos filhos de Deus. Não tem essa de aquele ali, aquele outro ali. Para com essas coisinhas. São picuinhas, são besteiras. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos potenciais. O Espírito Santo é o mesmo em cada um de nós. Não olhe se o cabelo é assim, é assado, se a cor de pele é essa, se a cor de pele é aquela, se está vestido com uma roupa chique, uma roupa simples. Olha o coração. Prestem atenção, honrem as pessoas. Todos têm a mesma dignidade. Se entrar alguém aqui simples e quiser sentar no primeiro banco, sente no primeiro banco. Não tem cadeiras para pessoas que, você não está bem vestido, fica lá no fundo. Não é cristão agir assim. Nós precisamos reavaliar essas coisas. O preconceito impede a comunhão. Paulo diz: partidarismo, vanglória, orgulho e egocentrismo.
mentira. E Tiago diz: maledicência, inveja e preconceito. Estes são os impedimentos à comunhão cristã. Há outros, evidentemente, mas esses são os principais. Se nós vencermos estes impedimentos, a comunhão fluirá abundantemente entre nós. Quando o assunto é pecado, há apenas duas coisas a fazer. A primeira é confessar. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua verdade não habita em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E a segunda coisa a fazer é abandonar. Provérbios 28, 13 diz: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que os confessa e os deixa alcançará misericórdia. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus neste momento. Talvez o sermão desta manhã tenha sido duro de ouvir, duro de aceitar. Porém, queridos, é isto que a Bíblia tem a dizer. Se queremos ter comunhão uns com os outros, nós precisamos pagar o preço. O preço da renúncia ao pecado. Parar de pensar unicamente em nós mesmos e pensarmos no todo. Preferirmos em honra uns aos outros. Nos preocuparmos com a necessidade das outras pessoas. Sermos humildes. Abrirmos mãos das pavonices. Sem ostentação. Parar de mentir. Parar de falar mal dos outros. Não ter inveja. E não provocar inveja também. E não ter preconceito com as pessoas. Deus nos fez iguais diante dele. A todos colocou debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Não há nada em você que te recomenda a Deus. Ainda assim, Ele te ama. A mesma coisa é dita a respeito de qualquer outra pessoa. Não somos diferentes, somos iguais diante de Deus. Senhor, a Tua palavra diz que a comunhão é doce, é agradável. E, ó Deus, o pecado é amargo, fel. E às vezes ele impede a nossa comunhão. E somos nós os que cometemos esses pecados. Perdoa-nos, Deus. Perdoa a mim quando eu penso em mim e não penso no outro. Perdoa, Senhor, quando eu faço o trabalho do diabo falando mal dos irmãos. Ó Deus, perdoa-nos quando estamos nos colocando acima dos demais. Quando estamos, ó Deus, buscando o nosso interesse e não o do outro. Ó Deus, ajuda-nos a vencer a mentira, o preconceito, essas coisas que impedem a comunhão e o fluir do Teu Espírito entre nós. Nós te pedimos, Pai, estas coisas humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.